Olá! Obrigado por ter escolhido realizar este curso de Metodologia Científica. Meu nome é Denilson e na aula de hoje vamos aprender a definir um objeto de pesquisa. Os objetivos de aprendizagem deste vídeo são: conhecer o conceito de pesquisa, verificar as etapas iniciais de pesquisa e definir um objeto de pesquisa. Vamos começar? Bons estudos para você! A pesquisa é um procedimento reflexivo, sistemático, controlado e crítico. Ela serve para que possamos descobrir novos fatos, dados, relações, etc. As pesquisas devem ser realizadas em todos os campos do conhecimento científico. Quando dizemos que a pesquisa é um procedimento, significa que pesquisar é um modo de atuar que requer planejamento e tempo. Esse procedimento é reflexivo, ou seja, leva os pesquisadores e os leitores a pensarem. Por ser sistemática, a pesquisa segue um método, isto é, uma forma de organização. A pesquisa é um procedimento controlado. Isto quer dizer que o pesquisador deve possuir certo domínio sobre o assunto que será pesquisado. Por ser um procedimento crítico, o ato de pesquisar está exposto a análises, e a questionamentos e validações. Com certeza você deve estar se perguntando: como começa uma pesquisa? Vamos ver as etapas iniciais necessárias para elaborar uma pesquisa. As pesquisas não brotam num passe de mágica. É necessário que os pesquisadores sigam alguns passos para planejar as pesquisas que desejam realizar. O primeiro passo é a delimitação do tema. Depois, é necessário pensar nas justificativas. Em seguida, é preciso elaborar um problema de pesquisa. Depois de elaborar o problema, é preciso também elaborar as hipóteses. Também é preciso definir um método de pesquisa. Então, o pesquisador precisa pensar nos recursos e no tempo que precisará para realizar a pesquisa. Vamos agora conhecer cada uma dessas etapas iniciais de planejamento. Para realizar uma pesquisa, é preciso definir um objeto de pesquisa. O objeto de pesquisa é o assunto sobre o qual a pesquisa será desenvolvida. Existem algumas dicas para que você possa definir um objeto de pesquisa. Defina qual a área do conhecimento lhe desperta interesse e afinidade. Pode ser uma área em que você trabalhe, ou uma área sobre a qual você já tenha realizado um curso, ou ainda, uma área na qual você deseja se aprofundar. Outra dica importante é verificar quais as áreas de interesse do seu orientador. Um orientador pode ser um professor do seu curso de graduação, de mestrado ou de doutorado, ou ainda, alguém que possa te auxiliar na sua pesquisa. O importante é obter orientação de alguém que tenha experiência e que tenha interesse pela sua proposta. Também é muito proveitoso que você realize leituras sobre o assunto que deseja pesquisar. Isto vai te trazer ideias sobre temas que podem ser investigados. Conversar com outras pessoas sobre seus interesses também ajuda a obter pontos de vista diferentes sobre aquilo que você deseja pesquisar. Uma dica importante é pensar se a pesquisa que você deseja fazer desperta interesse de professores, de outros pesquisadores, de estudantes de alguma área do conhecimento ou até mesmo de profissionais de algum ramo de negócios. Essas dicas não são receita de bolo, ou seja, você também pode recorrer a outros meios para definir o seu objeto de pesquisa. Vejamos o caso de alguém que deseja realizar uma pesquisa. Conheça o Astrogildo. Ele trabalha com informática e gestão de informações, e também se interessa em educação corporativa e finanças. Ele deseja fazer uma pesquisa sobre autogerenciamento de carreiras. Fazendo algumas leituras sobre o assunto,
ele percebeu que não existem muitos trabalhos sobre autogerenciamento de carreiras em empresas do tipo startups. Então ele procurou algumas pessoas de confiança e conversou com elas sobre sua intenção de pesquisar sobre o assunto. Essas pessoas acharam o assunto muito interessante. Percebendo que tem interesse e afinidade pelo tema, Astrogildo entrou em contato com a doutora Phyllis Bina, que é uma pesquisadora da área de psicologia do adulto e que tem muito interesse nos estudos sobre formação de educadores e liderança. Phyllis Bina gostou da proposta de ser orientadora de Astrogildo. Para poder avaliar melhor a pesquisa que ele quer realizar, ela então solicitou um projeto de pesquisa. Agora sim, Astrogildo pode finalmente se dedicar a estudar mais a fundo o seu objeto de pesquisa, o autogerenciamento de carreiras dos profissionais de TI em startups. Depois de definir o objeto de pesquisa, é necessário pensar na relevância da pesquisa que se deseja realizar, bem como no público-alvo para o qual a pesquisa pode se mostrar interessante. É preciso pensar em como a pesquisa pode contribuir para a construção do conhecimento e também é importante definir para quais pessoas uma pesquisa pode ser relevante. Tendo refletido sobre a relevância da pesquisa, agora é preciso elaborar um problema de pesquisa. Quando ouvimos a palavra problema, pensamos em algo ruim que precisa ser resolvido, não é mesmo? Mas em metodologia científica, um problema é apenas uma pergunta que será respondida por meio de uma pesquisa. Ou seja, não é algo ruim que precisa ser solucionado, é apenas o questionamento que irá guiar o trabalho do pesquisador. Um problema de pesquisa precisa ser formulado em forma de pergunta, precisa conter elementos relacionados à pesquisa que se pretende realizar e deve tornar possível a realização da pesquisa. Vamos ver como nosso amigo Astrogildo elaborou seu problema de pesquisa. Nosso amigo Astrogildo elaborou o seguinte problema de pesquisa: de que forma o autogerenciamento de carreiras pode influenciar a atuação dos profissionais de tecnologia de informação, TI, que atuam em startups? Perceba que o problema de pesquisa de Astrogildo possui 3 variáveis, relacionadas ao seu objeto de pesquisa: o autogerenciamento de carreira, os profissionais de TI e as empresas do tipo startup. Um problema de pesquisa deve possuir as seguintes características. É uma pergunta viável de ser respondida por meio de uma pesquisa. É uma pergunta que leva a novos conhecimentos. É uma pergunta adequada à atual situação da ciência e da tecnologia. Perceba que faz todo sentido o Astrogildo querer abordar a profissão dos profissionais de TI, que está em alta diante das revoluções digitais que estamos vivendo. Não faria sentido, por exemplo, querer pesquisar sobre a profissão de datilógrafo, já que essa profissão está em desuso. O problema de pesquisa também deve ser execuível, ou seja, deve levar a uma pesquisa que possa ser executada e finalizada. Além disso, a pesquisa deve atender não só os interesses do pesquisador, mas também os interesses do público para o qual ela se destina. Elaborar um problema de pesquisa não é tarefa simples, pois é essa pergunta que irá definir todas as outras etapas do trabalho do pesquisador. Vamos prosseguir para as outras etapas iniciais do planejamento da pesquisa falando sobre as hipóteses. As hipóteses indicam o que o pesquisador supõe que irá encontrar por meio da pesquisa. Elas são muito importantes, pois indicam o que o pesquisador sabe ou acha que sabe sobre o assunto e também poderão se provar verdadeiras ou falsas ao final da pesquisa.
Vamos ver as hipóteses que o Astrogildo elaborou para sua pesquisa. Já sabemos que nosso amigo Astrogildo elaborou esse problema de pesquisa aí na tela. A partir dele, ele apontou as seguintes hipóteses. Os profissionais de TI conseguem planejar as próprias carreiras. Isso indica que ele acredita que sim. Os profissionais de TI planejam suas carreiras. Ao fim da pesquisa, ele poderá confirmar esse ponto de vista inicial ou poderá mudar de ideia. Outra suposição é que existem diversos tipos de carreiras para os profissionais de TI e que eles podem escolhê-las de acordo com seus interesses pessoais. Sua pesquisa também dirá se essa hipótese se mostrou verdadeira ou não. Astrogildo acredita que as startups estimulam os profissionais de TI a pensarem sobre as próprias carreiras. Será mesmo? Isso também será verificado pela pesquisa. Perceba que as hipóteses indicam o que o pesquisador acredita que vai encontrar ao final da pesquisa. Se as hipóteses se mostrarem verdadeiras, significa que o pesquisador está bem inteirado sobre o tema que decidiu investigar. Se as hipóteses se mostrarem falsas, isso indica que o pesquisador realizou seu estudo com honestidade e que possivelmente alcançou novos conhecimentos sobre o assunto abordado. Agora, vamos falar sobre como as pesquisas podem ser realizadas. O método indica qual procedimento que o pesquisador adotará para realizar a pesquisa. Existem vários métodos de realizar uma pesquisa. Vamos ver alguns deles. A pesquisa bibliográfica é a coleta de dados a partir de outros textos científicos, tais como artigos, livros, dissertações e teses. Já a pesquisa documental é a coleta de dados a partir de documentos produzidos pelas pessoas em diversos contextos, como arquivos de uma empresa, relatórios de uma escola, registros de um hospital, etc. A entrevista semi-estruturada é a coleta de dados, por meio da qual o pesquisador conversa com outras pessoas com base no roteiro de perguntas pré-elaborado. Já a aplicação de questionário é a coleta de dados de vários participantes da pesquisa com perguntas e respostas pré-definidas. O estudo de caso é a abordagem de um fenômeno social sobre o qual o pesquisador não tem nenhum tipo de controle, mas pode registrá-lo e promover reflexões a partir de informações coletadas. Existem muitos outros métodos de pesquisa. Você ficou interessado pelos métodos apresentados? Gostaria que fizéssemos um vídeo especificamente sobre estes ou outros métodos? Deixe suas sugestões nos comentários ou entre em contato conosco. E o Astrogildo? Qual será o método que ele vai utilizar para fazer sua pesquisa? Vamos descobrir. O Astrogildo escolheu a aplicação de questionário como método de pesquisa. Isso porque ele percebeu o seguinte: ele poderá traçar um perfil das pessoas que participaram da pesquisa, ele poderá verificar a capacidade dos profissionais de TI para planejar as próprias carreiras, ele poderá verificar se existem diversas carreiras para esses profissionais e ele poderá questioná-los se as startups em que trabalham os estimulam a refletirem sobre as próprias carreiras. Pois é, o Astrogildo, assim como você, está planejando muito bem a pesquisa que irá realizar, mas será que ele vai precisar de muitos recursos e de muito tempo para isso? Vamos verificar a importância de se pensar nesses elementos. Os recursos estão relacionados aos custos necessários para realizar uma pesquisa. Envolvem o material de pesquisa, as ferramentas que serão utilizadas, a equipe necessária para realizar a tarefa e os recursos financeiros para custear o trabalho. Já o cronograma se refere ao tempo necessário para coletar, analisar e apresentar os resultados da pesquisa, bem como o tempo que será preciso para escrever o artigo.
vamos ver como o Astrogildo vai lidar com os recursos e com o tempo para a pesquisa. Segundo o Astrogildo, os recursos necessários para sua pesquisa serão equipamentos de informática para realizar os trabalhos, a orientadora Felisbina, ele mesmo e um revisor para verificar o trabalho produzido, e os custos da pesquisa serão providenciados por ele mesmo. E o tempo para realizar o trabalho? Ele pensou no seguinte: 15 dias para ler alguns trabalhos sobre o tema que irá pesquisar, 15 dias para elaborar o questionário, 15 dias para aplicar o questionário e conseguir o maior número possível de respondentes, mais 15 dias para coletar e analisar os dados a partir de respostas colhidas, 30 dias para escrever o seu artigo e 15 dias para que o revisor verifique o resultado final do texto escrito. Ou seja, ele acredita que poderá realizar sua pesquisa em 4 meses. Você acha esse tempo adequado? Será que os conhecimentos de informática do Astrogildo podem ajudá-lo a trabalhar mais rápido? É claro que ele irá discutir esse cronograma com a orientadora, para que a pesquisa seja realizada num prazo adequado. Vamos agora relembrar como o Astrogildo definiu seu objeto de pesquisa. O Astrogildo decidiu fazer uma pesquisa sobre autogerenciamento de carreira de profissionais de TI que trabalham em startups. Ele partiu de suas áreas de interesse, informática, educação corporativa e finanças. Ele realizou leituras sobre o assunto e descobriu que existe espaço para contribuir com a construção do conhecimento. Ele também conversou com pessoas de sua confiança que lhe disseram haver interesse pelo tema a ser estudado. Ele refletiu sobre a relevância da pesquisa e, assim, começou a planejar o seu trabalho. A pesquisa do Astrogildo, assim como suas futuras pesquisas, tem início com as seguintes etapas: tema da pesquisa, justificativas, problema de pesquisa, que é a pergunta que será respondida pela pesquisa, hipóteses, ou seja, suposições sobre o que se espera encontrar, método, como fazer a pesquisa, e recursos e cronograma. Espero que tenha ficado mais claro para você como nasce uma pesquisa na mente do pesquisador. Agora, vamos fazer uma revisão do que aprendemos neste vídeo. Hoje, vimos que a pesquisa é um procedimento para descobrir novas informações em qualquer área do conhecimento científico. Vimos também que o objeto de pesquisa é o tema sobre o qual a pesquisa será desenvolvida. Aprendemos que as primeiras etapas do planejamento da pesquisa envolvem elaborar o tema, as justificativas, o problema de pesquisa e as hipóteses, método, recursos e cronograma. No próximo vídeo, vamos aprender a elaborar os objetivos da pesquisa e então veremos como escrever um projeto de pesquisa. Um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.